Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando também Santo Antão. Santo Antão nasceu no Egito no ano 250 e lá faleceu em 356. Ainda jovem, doou seus bens aos pobres, retirou-se para o deserto, onde iniciou intensa vida de comunhão com Deus. A ele uniram-se mais tarde dezenas de discípulos que abraçaram seu mesmo estilo de vida. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho inicia colocando a questão do jejum. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, enquanto os discípulos de Jesus não jejuam. Amados e amadas de Deus, é a questão do jejum. O jejum era praticado no tempo de Jesus. Se jejuava certos dias da semana, se jejuava em certas situações. E os discípulos de Jesus não fazem jejum. Qual a resposta de Jesus? Jesus vai falar de um casamento. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Amados e amadas de Deus, que casamento é este que Jesus está falando? É o casamento que está sendo realizado com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está realizando um grande pacto, um grande casamento de Deus com os homens, um grande casamento de Deus com a humanidade, uma grande aliança de Deus com a humanidade. Esta grande aliança está sendo realizada nele. Nele este casamento de Deus com a humanidade está acontecendo. Nele esta festa de casamento de Deus com a humanidade está acontecendo. Então não se deve fazer jejum. Não se deve fazer jejum por quê? Porque a festa está sendo celebrada. Tanto que Jesus vai dizer: mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Quer dizer, é o tempo da sua morte, da sua ressurreição. É o tempo em que a igreja deverá viver, sim, numa presença nova do Senhor. Da presença do Senhor através da Eucaristia, através dos sacramentos, através da palavra, através do irmão. É a presença nova do Senhor. E então sim, vai se fazer jejum. Vai se fazer jejum para celebrar o esposo. Vai se fazer jejum para viver da presença do esposo. Vai se fazer jejum se preparando para o encontro definitivo com o esposo. E agora Jesus vai falar então que não se coloca remendo novo em roupa velha, a roupa velha que representa o Antigo Testamento, e não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é aquilo que Jesus veio trazer, os odres velhos representam o Antigo Testamento.
Tanto que o Evangelho termina dizendo: por isso, vinho novo em odres novos. É o vinho novo que Jesus veio trazer. É o vinho dos tempos messiânicos. Vivamos desse vinho novo que Cristo veio nos trazer. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.